Boa tarde. A gente acabou de iniciar a transmissão pelo Facebook do Comitê de Mobilização. Então, a partir de agora, a gente está ao vivo aqui nessa mais uma atividade do Seminário dos Estudantes do IFSP, que vem debatendo temas extremamente importantes, né? Debatemos aí a organização dos estudantes em termos de Covid-19, com relato de estudantes de vários lugares do estado e também de outros estados aí do país, sobre o acúmulo que o movimento estudantil tem tido para esse período de corona, como a gente tem se organizado aí para construir solidariedade, para lutar por permanência estudantil, passando também por outros momentos, como foi o debate aí sobre a democracia no IFE, como que os regimentos organizam aí os períodos de eleição, e principalmente como os estudantes podem se articular para intervir nesse espaço. E hoje também fizemos um debate super importante, regional, dividimos aí vários campos do IFE por regiões e fizemos um debate de construir o programa dos estudantes. Então tivemos várias ideias, um debate bastante acalorado para construir aí uma carta-programa que é o que os estudantes esperam de compromisso da próxima gestão dos candidatos que venham a vencer aí e serem reitores do IFE. No sentido de atender as demandas dos estudantes, principalmente os estudantes mais vulneráveis. Então, mais uma dessas atividades é essa mesa aqui, que visa debater permanência estudantil, com o tema de que meu PAP não é esmola. Então, a defesa da permanência estudantil e desse cenário com esse governo federal, como a gente pode se organizar na luta por essa assistência, por políticas de assistência, né? Queria começar, então, aqui a nossa mesa, agradecendo todo mundo que está participando da reunião, que se inscreveu pelo formulário e está participando com a gente aqui de dentro da conferência, e também agradecer quem está assistindo aí pelo Facebook do Comitê de Mobilização. Compartilhem com seus amigos, mandem nos grupos de WhatsApp para todo mundo do IFE poder ter acesso a esse debate importantíssimo. Para a gente começar aqui o debate, gostaria de chamar aí o professor Medina. Ele que é membro do Sindicato Nacional dos Professores de Universidades Federais, né, de instituições federais, e que vem aqui dar um pouquinho de contribuição de como tem sido esse debate sobre permanência estudantil de maneira mais geral diante desse governo. Beleza? Professor Medina, a fala é contigo. Bom, muito obrigado. Saudações a todas e a todos. Saudações em nome do Sindicato Nacional, o Sindicato Nacional de Docentes de Instituições de Ensino Superior, o qual eu me orgulho de compor na condição de primeiro vice-presidente da Secretaria Regional de São Paulo. Saúdo-os também em nome da coordenação estadual da unidade classista, corrente sindical, nesse momento tão dramático, não é? Para aqueles que lutam pela universidade pública, pela educação pública, gratuita, laica, socialmente referenciada em todos os níveis, em especial uma saudação àquelas e àqueles que constroem movimento por uma universidade popular, o MUP. Quem não conhece, não é? Que fiquem desde já convidados, então, a conhecer esse importantíssimo movimento. Pois bem, essa mesa tem o intuito de tratar das políticas de permanência estudantil num contexto de cortes e contingenciamentos bastante severos que têm atingido a pasta da educação frontalmente, não datam muito recentes esses cortes. A gente pode falar da sua intensificação pelo menos desde 2015, com o advento do plano Levi Calheiros, mas com o golpe institucional desfechado em 2016, não é? E com o financismo alçado a uma nova condição de proeminência em um governo de ultradireita composto com o ultraneoliberalismo, a contra-reforma do Estado ganha um compasso muito mais acelerado e o objetivo de alterar
fundamentalmente a estrutura orçamentária do Estado brasileiro, não é? Então, essa é uma via explicativa que eu considero interessante para tentar dar conta de explicar qual é a coerência que anima esses cortes e contingenciamentos que têm impactado diretamente as políticas de assistência estudantil. Esses cortes vêm no bojo de um projeto de contra-reforma do Estado que tende a submeter não apenas a educação, mas uma série de direitos sociais, se não como mercadoria, embalado em relações de consumo, não é? E postos a serem explorados pelo setor privado, quando não possível essa façanha, não é? São eles, os direitos sociais, tratorados, vulnerabilizando ainda mais os setores subalternizados nas relações capital-trabalho na realidade brasileira. Pois bem, é nesses termos, então, que se explicam iniciativas privatistas para a educação, desmontes de direitos sociais para muito além do direito à educação, não é? Mas nós vamos fechar o foco sobre esse repertório de direitos que têm sido decompostos para falar não apenas de iniciativas como o Futurice, que, leia-se, melhor dizendo, deveria chamar-se Faturice, porque tem o objetivo exatamente de entrega das agendas da pesquisa científica para empresas privadas, a gestão do patrimônio das instituições de ensino superior brasileiras para instituições financeiras, leia-se, o setor especulativo do mercado financeiro, que parasita fundos públicos e desemprega a força de trabalho no mundo da produção, os grandes responsáveis pela bancarrota capitalista que nós temos atravessado de forma mais severa, manuseiam a economia internacional como se fosse um cassino, não é? Acompanhadas essas medidas de austericídio fiscal por uma agenda dos costumes que não deve ser compreendida como cortina de fumaça para o empreendimento dessas iniciativas de tratoramento de direitos sociais, não se trata de cortina de fumaça. O racismo que compõe essas morais alçadas às mais altas estruturas de poder na institucionalidade brasileira, tampouco a misoginia machista, uma moral LGBT-fóbica, a xenofobia, a intolerância religiosa. Repito, não são meras cortinas de fumaça. Trata-se de uma disputa intensificada na superestrutura ideológica e que diz respeito às necessidades de produção de justificativas e legitimidades para a expropriação ainda mais brutal dos subalternos, da força de trabalho na estrutura econômica, ao tempo da desregulamentação das leis protetivas do trabalho, não é? Para a brutalização dos processos, brutalização ainda maior dos processos de expropriação dessa força de trabalho para a obtenção de mais-valia. Pois bem, nesses termos que se deve compreender, essa é a nossa proposta, uma perspectiva classista de leitura dos nossos problemas sociais, não é? Concebendo-os a partir de uma chave primal, a da violência da expropriação de classe, não é? Ao tempo de processos de recrudescimento do autoritarismo político, que não ocorrem apenas no Brasil, mas é uma característica comum a diversas realidades no sistema mundial, desde o núcleo orgânico do capital, as potências centrais de capitalismo desenvolvido, até as áreas periféricas e semiperiféricas. Nós assistimos à ascensão de uma ultradireita com análogas agendas de costumes e casada com os propósitos do ultraneoliberalismo, né, pela destruição de direitos sociais. Isso se explica ao tempo da intensificação da crise internacional do capitalismo, que, em verdade, já começa nos anos 1970 com a reestruturação
produtiva, quem quiser saber quais as origens do tal home office, teletrabalho, EAD, não é? E outros instrumentos de precarização da força de trabalho docente, rebaixamento, não é, da qualidade das relações ensino-aprendizado, estão lá nos anos 1970, com o advento de tecnologias de informação, que nos anos 80 se transformam em elementos informáticos, que têm um escopo, não é? Otimizar ganhos das classes proprietárias, não é? Explorando maiormente a força de trabalho e empregando o trabalhador manual, que passa a ser visto, então, como obsoleto. Dos anos 1970 em diante, nós temos uma ladeira histórica do desenvolvimento capitalista, inaugurada pela crise internacional do petróleo em 1973, e nós não temos aí mais do que uma década sem crises intersticiais de larga envergadura, né, seguidas de períodos de relativa estabilidade, nos quais não se chega a recompor as anteriores taxas médias de lucro. Essa ladeira se intensifica em 2008, com a crise dos subprimes, e estamos aí numa dinâmica muito mais acelerada pela pandemia mundial de Covid-19, não é? Beirando o precipício da recessão mundial, para dizer de uma crise estrutural do capitalismo nesse ciclo de acumulação, para a qual, notadamente, não há saída política pela institucionalidade vigente, a saber, pela institucionalidade do Estado burguês, porque é disso que se trata. A democracia, nessas paragens, é uma quimera, não é? Então, estaríamos nós relendo a obra de um gigante de primeira grandeza chamado Antônio Gramsci, estaríamos nós no momento que ele designou, no início do século XX, quando falava do fascismo italiano, no claro escuro, não é? Ou seja, quando as estruturas em decomposição não estão inteiramente esfaceladas e o novo ainda tarda a surgir. É nesse claro escuro que despontam os monstros. Os monstros, efetivamente, ganham forma no autoritarismo político, ele dizia do fascismo, dos fascismos, melhor dizendo, não é? Nos anos 1930 e 1940, nós temos agora novas formas de autoritarismo político, com pontos de contato notáveis com os fascismos da primeira metade do século XX, casados, conforme eu disse, com as agendas do neoliberalismo pela contra-reforma do Estado. O que seria essa contra-reforma do Estado, que nos ajuda a compreender de onde vem cortes e contingenciamentos que tolhem direitos primais, como de permanência estudantil, como de acesso à educação, como direito de todos e dever do Estado. Então, primordialmente, com a intensificação da crise econômico-comercial, que é responsabilidade direta do processo de financiarização do capital, ou seja, os agentes do capital financeiro, não é? Passando a buscar novas formas de valorização do capital desprendidas do trabalho, ou seja, sem reinvestir a partir das casas bancárias, o capital ali concentrado no mundo da produção, não é? Fazem a especulação do capital, a especulação financeira, colocando o dinheiro a reproduzir a si mesmo sem um correspondente de trabalho humano. Daí que vem as bolhas e as crises de larga envergadura que agora ameaçam travar absolutamente todo o sistema, contabilizando cada vez maiores perdas de taxas de lucro. De onde esses financistas vão buscar compensar suas perdas? Através de um instrumento elementar, fundos públicos. Aquilo que Ernest Mandel, um historiador trotskista belga, chamou de capitalismo... 5 minutos, professor. Beleza. 5? Ou 1? Isso, 5 minutos. Beleza. Aquilo que o Mandel chamou de capitalismo tardio. Ou seja, no momento da intensificação da perda de taxas de lucro, os especuladores vão buscar organizar a sua ingerência política, a sua pressão sobre classes políticas para a captura de fundos públicos. Como os fundos públicos no Brasil têm sido capturados por esses setores, não é, parasitários do povo brasileiro, por meio de esquemas como o da rolagem e o pagamento dos juros da dívida pública. Dívida essa que nunca foi auditada, não é? É importante tocar nesse ovo de serpente aí, não é? E que os credores nem querem que seja paga, porque a sua existência
com taxas de juros superiores à da maior parte dos países neste planeta Terra, não é? O Brasil garante que esses parasitas sigam obtendo transferências vultosas de recursos públicos, não é, para remunerar o financismo, e é dinheiro que não chega na saúde, é dinheiro que não chega na educação, que não chega na segurança, que não fomenta políticas sociais. Elas são, ao tempo da intensificação da crise, portanto, decompostas para que se garanta a capacidade de o Estado remunerar o financismo. Quando se fala em responsabilidade fiscal, é isso que se está dizendo. Pagar banqueiro com dinheiro de quem? De vocês que não têm bandejão, não é? Que não tem moradia estudantil, elas estão sendo demolidas, essas garantias elementares, auxílio permanência, bolsa para pesquisa científica, a comunidade de pesquisadores, então, que também se vê sem cumprir uma tarefa elementar, que é de devolver ao povo brasileiro conhecimento encarnado na realidade, para a transformação dela, para a obliteração das relações de poder que a tantos submete, sobretudo aqueles que são alijados das estruturas de poder e que sequer estão apartados da universidade pública, não é? Então, é dessa maquinaria que provém boa parte dos nossos problemas. Essa etapa de capitalismo tardio, portanto, é aquela na qual o capital tentará, apropriando-se de fundos públicos, compensar a perda significativa de suas taxas médias de lucro. Outra forma de fazê-lo é se apropriando da própria equipagem pública existente. Por exemplo, destruindo previdência pública e estatal e, em seu lugar, implementando o quê? Fundos de pensão privados. Os bancos vão explorar este setor, portanto, não como direito social mais, mas como mercadoria. O mesmo para a educação, ciência e tecnologia. Um minuto, professor. Ok, vamos lá. Por exemplo, o Futurice, ele prevê, a partir de parcerias público-privadas, a captura de todo o complexo de ciência e tecnologia erigido em décadas por universidades na ponta da lança da pesquisa e das ciências no Brasil, às agendas do capital produtivo e do setor especulativo do capital financeiro, que vão querer pesquisar o quê? Não é? Certamente não interessa a eles a realidade do povo preto, pobre, nas periferias das grandes cidades brasileiras, chacinados pela selvageria policial. Certamente não interessa para esses setores pesquisas que digam respeito à misoginia machista, ao feminicídio, à LGBTfobia. Não cabemos, né, os subalternos nas agendas do capital. Não é? É o produtor de conhecimento como uma espécie de mercador de pesquisas, o professor produtor entregue a essa lógica do produtivismo, não é, que não faz ciência encarnada no mundo real, mas nos interesses das classes dominantes, que se quer perpetuar numa lógica que já produz produtivismo acadêmico, como vocês bem sabem, não é? A gente cruza nos corredores dos institutos federais, das universidades públicas, em vários ambientes, né, com esse perfil academicista que é tão nocivo e agora tão laureado, né, em tempos de intervencionismo atroz. Intervencionismo na nossa autonomia financeira e administrativa, sequer os nossos dirigentes máximos nós podemos mais escolher, não que tivéssemos podido no passado. A universidade pública jamais foi paritária nas escolhas para reitor e dirigentes de unidade acadêmica, e também a lista tríplice não tem nada de democrático nela, não é? Mas também agora a ingerência financeira de uma forma professor. Severa. Bom, é isso. A gente tem que tomar pé da envergadura dos desafios que nós temos pela frente, porque os combates são muitos e em muitas frentes. Não é? A luta pela permanência estudantil é a luta para barrar contra a reforma do Estado, que é a luta antifascista. Elas não se dissociam, não é?
é a luta contra o Futurice e projetos análogos, e agora contra o PL 529, apresentado pelo governo João Dória, que pretende pôr fim à pesquisa científica em São Paulo, tolhendo recursos da FAPESP, das 3 universidades estaduais paulistas, só em 2020. É de 1 bilhão que nós estamos falando, e não há alternativa. Não é? A defesa da educação nos coloca nessas trincheiras para esses enfrentamentos contra tamanhos poderes, e não vamos arrefecer da luta. Unidade classista, futuro socialista. Obrigado. Muito obrigado, professor. Realmente, esse caráter aí da financiarização aí da economia tem um impacto gigante aí, né? Porque a contrapartida disso, o impacto que isso tem nas universidades públicas, sem dúvida nenhuma, é o boicote às políticas de permanência estudantil, e vem se ampliando ainda mais num governo fascista como esse, né? O programa Futurice é um exemplo, como o senhor mesmo comentou, além dos cortes aí, né? Já temos em vista aí um corte novo para o ano que vem, no orçamento do ano que vem. Saindo de uma pandemia, já vamos ter que lidar com um cenário bastante ruim para nós estudantes que defendemos, pelo menos, a ampliação das políticas de permanência estudantil. Bom, para a gente poder ouvir um pouco mais aí da contribuição dos nossos palestrantes, dos nossos convidados, eu queria convidar agora o professor Procópio, que é pró-reitor de ensino básico no IFSP, a dar um pouco aí da sua contribuição, que ele entende aí como a permanência estudantil pode ser conquistada nesse cenário aí que o professor Medina comentou um pouco. Bom, obrigado, João. Eu gostaria de agradecer o convite, né, de poder participar desse evento, que é bastante interessante. Acompanhei algumas discussões ontem, né, acompanhei a fala da Giovana, que é a nossa companheira lá que é do Campo São Paulo, do FCP, e a nossa representante junto ao FENET, né, que é a Federação Nacional das Escolas Técnicas. Eu queria também parabenizar o Comitê de Mobilização em nome da reitoria, não é? Porque é um evento bastante importante para a gente poder discutir questões que são, evidentemente, muito caras nesse momento pela qual tem passado não só os institutos federais, mas também as universidades federais. E também quero aí saudar o João, que fez uma fala bem interessante, o Rodrigo, que fez uma fala bem interessante, o João, que faz a mediação aqui dessa mesa, e a Isis, que vai ser a nossa próxima oradora. Então, a minha fala ela vai ter 3 momentos, um momento mais geral, que falando sobre a política estudantil no contexto brasileiro mais recente, para depois falar de questões mais pontuais relacionadas aos recursos que estão em jogo nesse momento, quando a gente pensa em Instituto Federal, especialmente o de São Paulo, e um terceiro momento que eu vou comentar um pouco sobre o momento eleitoral que a gente tem passado no IFSP em relação à escolha do nosso reitor e a escolha dos nossos diretores de campo, diretores e diretoras de campus. Então, eu gostaria de começar a minha fala falando do Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é um programa que foi criado em 2010, ele está no âmbito tanto da ideia e da discussão da educação como direito, mas também no âmbito da própria expansão, não só das universidades federais, mas também da expansão dos institutos. Então, em 2010, esse programa ele aparece. A aprovação desse decreto ele vai contribuir para que uma série de ações em termos de assistência estudantil fossem criadas e implementadas, tanto nas universidades como nos institutos federais em todo o país. Até esse momento, aí 2010 que a gente está falando, enquanto ainda esse programa não existia, o Instituto Federal, que ganha essa nomenclatura a partir de 2008, ele desenvolvia ações que eram só pontuais de assistência ao educando e usava recursos próprios, para poder, evidentemente, dar conta de atender alunos que demandavam recursos para se manter na instituição. Então, existiam alguns regulamentos, quase todos eles em torno de uma ideia de uma bolsa monitoria, que era executada a partir dos recursos que estavam disponíveis pelos campos que a gente tinha naquele momento. Em 2011, é aprovada a nossa primeira resolução, que é a resolução 351, que vai estabelecer as primeiras diretrizes em relação à execução das ações
de assistência estudantil nos campos. E aí, a gente vai ter mecanismos para poder implementar esse Programa Nacional de Assistência Estudantil de forma mais efetiva. Em 2013, na gestão do professor Modena, é criada uma coordenadoria, que a gente vai chamar, naquele momento, de assistência estudantil, que vai se vincular para a reitoria de ensino, e ela vai ser a responsável por desenvolver ações de gestão sistêmica, quando a gente fala de assistência estudantil, no âmbito do nosso instituto. A partir de 2013 também, a gente começa a desenvolver uma série de encontros e eventos que tinham o propósito de proporcionar a participação dos campos na elaboração das políticas e ações vinculadas à assistência estudantil, e é também a partir desse período que a gente vai ter uma série de encontros e uma série de atividades voltadas para pensar essa temática. Então, você tem um conjunto de questões relacionadas à assistência estudantil que vão, evidentemente, sendo construídas. Então, eu tenho recursos que vão sendo canalizados, eu vou tendo políticas que vão sendo articuladas, e eu vou ter um conjunto de normas que vai sendo criada aí ao longo do tempo. Então, a partir de 2004, eu vou ter resoluções que vão, evidentemente, pensar uma política de assistência estudantil efetiva, eu vou ter normatização da política de assistência estudantil, eu vou ter uma constante atualização desses processos para poder aperfeiçoar a maneira como essa política ela era implementada, e uma série de outras questões que vão ajudar, evidentemente, a pensar de forma efetiva esse programa, que é um programa, apesar, evidentemente, de algumas limitações que a gente encontrou ao longo do ano, é um programa que foi, evidentemente, construído de forma bastante robusta. Então, a gente tem ali uma série de questões que foram sendo colocadas em termos de execução, de avaliação, de acompanhamento, da maneira como o recurso ele era utilizado, os editais, a maneira como esse processo ele era acompanhado. Tudo isso, então, é um processo que vem sendo construído aí ao longo dos últimos 10 anos, desde que o programa é instituído a nível nacional, em 2010, e até agora, sendo aperfeiçoado a nível de FSP, há mais ou menos aí há 8 anos. Então, esse é um pouco um panorama geral em relação à maneira como a gente organiza a assistência estudantil no nosso instituto. Eu gostaria, um segundo momento, então esse primeiro momento, falando um pouco da política estudantil de uma forma geral. O segundo momento é pensar justamente no que tange aí aos próprios recursos. Então, os recursos que são destinados à assistência estudantil, ela vinha crescendo nos últimos 10 anos. Mas, recentemente, esse crescimento ele veio diminuindo, sobretudo por conta dos processos de ordem política e econômica que bem conhecemos, e o Rodrigo apontou muito bem algumas questões relacionadas a isso, mas esse valor nunca havia sido menor do que o ano anterior. Eu sempre tinha, ano após ano, um aumento, mesmo que pouco significativo, mas um aumento, pelo menos, real, em relação ao dinheiro que era aplicado no ano anterior. Esse ano, você deve ter acompanhado, o nosso orçamento, quando a gente pensa em assistência estudantil, ele foi 3% menor que o ano anterior. E, para poder piorar, o orçamento previsto para 21, ele reduziu a capacidade financeira dos institutos em 18%. Ontem teve uma reunião no CONIF com o ministro, e essa redução, ela parece que vai ficar na casa dos 14%. Mas, mesmo assim, isso impacta fortemente na política de assistência estudantil. Então, diante desse cenário que a gente olhou aí para 21, por conta dos cortes, o Instituto Federal de São Paulo ele acabou assumindo uma política de garantia dos recursos para essa modalidade e manteve o mesmo valor de recurso aplicado nesse ano para o ano que vem, que é mais ou menos aí 22 bilhões de reais. Então, para que isso pudesse ser efetivado, o nosso reitor, o professor Eduardo Modena, mais o nosso pró-reitor de administração, o professor Silmário, em articulação com os campos, eles conseguem acertar, evidentemente, a manutenção desse valor, o que vai levar, de uma forma geral, uma redução de outras despesas que vão aí à casa de até 22%. Vocês sabem que é muito complicado, estudar sem ter as condições mínimas para sentar-se em um canto da nossa casa e abrir um livro. Vocês têm consciência disso enquanto estudantes, e muitos de nós, professores, também temos consciência disso, porque isso também faz parte da nossa trajetória.
né, sobretudo aqueles que foram ali alunos das universidades federais no período do Fernando Henrique, né, e é uma coisa bem interessante quando a gente pensa em assistência estudantil, é de que a gente fez um levantamento recentemente, não é, um material que foi coletado pelo nosso departamento de políticas estudantis, que é vinculado à PRE, né, hoje a cargo da nossa colega Hariane. Essa pesquisa, né, ela mostra que grande parte dos estudantes que receberam algum tipo de auxílio no Instituto, eles afirmaram que eles melhoraram a sua condição alimentar e, consequentemente, a sua disposição para frequentar as aulas. Então, perceba que é fundamental, não é, uma política efetiva de assistência estudantil para dar conta, evidentemente, de manter os nossos alunos com qualidade dentro da nossa instituição. Porque vocês sabem muito bem que ninguém aprende com fome. E vocês sabem também muito bem que nenhum projeto nacional de educação pode renunciar a uma política de assistência estudantil efetiva, que olha para os alunos mais vulneráveis, ainda mais num país onde o perfil da população universitária mudou radicalmente nos últimos 15 anos. Então, para poder dar conta dessa mudança da universidade, eu tenho que ter políticas que acompanhem essa mudança. Então, dos últimos 15 anos, né, com a expansão das universidades e dos institutos federais, você tem, não é, cada vez alunos de classes menos abastadas entrando na universidade e que demandam de recursos para a sua manutenção, não é? É uma política estudantil efetiva e que não é só um programa nacional, mas sobretudo isso, mas inclusive uma ação efetiva de cada instituto, de cada universidade, é a condição de possibilidade para que, evidentemente, o aluno possa galgar, não é, uma situação de conforto para ele poder conseguir aí desenvolver as atividades que ele tem que desenvolver no âmbito do curso que ele escolheu para poder, não é, se formar. Então, quando a gente pensa ali no Instituto Federal de São Paulo, né, e olhando para essa realidade, tanto o professor Modena, né, o professor Silmário, têm sido muito sensíveis em relação a essa causa e o apelo de manter os valores da assistência estudantil, não é, para poder dar conta dessa questão que eu salientei para vocês. É todo o esforço, não só desses gestores, mas também aí de uma série de outros colegas que estão nas pró-reitorias, que estão nas direções de campus e que estão em outras frentes, que são fundamentais para poder, evidentemente, não é, chegar na ponta que é o nosso aluno em condição de vulnerabilidade. Professor, 5 minutos. Perfeito. Então, vale mencionar que a gente também tem aí outras políticas que foram criadas ao longo do tempo, que estão nesse contexto para sanar a questão aí da pandemia, né? A gente conseguiu repasse para kit de alimentação, para a gente poder, pelo menos, ali atender os alunos da educação básica. Então, todos os campos se mobilizaram para poder aplicar esse recurso que foi conquistado lá junto ao PNAES, para que a gente pudesse, pelo menos, atender uma quantidade em torno de 20 mil cestas básicas para poder dar conta de atender alguns alunos em situação de vulnerabilidade, tem a questão da conectividade. Então, são esforços que também são pontuais e que estão no contexto de uma assistência estudantil efetiva, não é? Então, esse é o segundo ponto que eu gostaria de marcar com vocês. E o terceiro ponto, e aí o ponto que tange a questão da eleição e o lugar que o estudante ocupa nesse processo, é de pensar justamente que o estudante, quando a gente pensa no processo eleitoral, ele tem que ter, evidentemente, aí protagonismo. O protagonismo estudantil, ele é fundamental, porque é necessário que se lute, né, que se busque por uma política de assuntos estudantis que seja forte, que garanta as conquistas que foram conseguidas aí nos últimos anos, mas que também amplie as possibilidades em termos de manutenção de nossos estudantes e construção de pontes pelas quais os nossos alunos e as nossas alunas poderão trilhar seus caminhos ao longo das suas trajetórias aqui no nosso instituto. Então, muitas coisas aconteceram nesses últimos anos que beneficiaram os estudantes, mas sempre vai ser pouco, a gente sabe disso, não é? Por isso que é importante o tempo todo pautar para não esmorecer. Existem hoje uma série de fóruns que colocam alunos e alunas em pé de igualdade para reivindicar coisas, temos o Consup, o Conem, o Conex, o Compip, mas não basta apenas ter esses espaços, é necessário que os alunos ocupem esses espaços, não é? Para que se possa fazer valer a sua voz, e não se deixarem instrumentalizar por forças ocultas, né?
velhos travestidos de renovados ou avançados que caminham para trás, e só olham para o estudante como força mobilizadora ou manancial de votos, e acabam largando a mão da aluna ou do aluno quando ela ou ele mais precisam. Então, é importante ter muita atenção com isso. Por isso que construir uma carta-programa, que é o que vocês estão fazendo nesse seminário, nesse evento, é de fundamental importância. Porque é uma forma de vocês poderem cobrar compromissos dos candidatos com os estudantes e fazer da pauta estudantil algo que deve ser tomada para além das eleições. Porque olhar para o estudante é uma coisa que tem que ser vista em qualquer momento, não é só olhar para o aluno nas eleições, mas o tempo todo. Porque os estudantes, alunos e alunas, eles são a missão da instituição e que ajuda a fazer o FSP ainda mais forte. Então, um pouco com essa fala, eu fico por aqui, né, agradecendo o convite, agradecendo a disponibilidade, e aí a gente pode retomar algumas questões mais pontuais quando a gente for fazer o debate. Tá bom? Obrigado a todos, um abraço. Obrigado, professor, pela contribuição, por ter seguido a risca aí o tempo também. Não, realmente, sem dúvida nenhuma, uma das ponderações que os estudantes fizeram, em peso, inclusive, no nosso momento anterior, hoje a no encontro por regiões, foi dos espaços deliberativos serem realmente democráticos, né? Que as falas dos estudantes sejam consideradas e não secundarizadas, como vem acontecido, inclusive a garantia de que esses espaços se façam enquanto espaços deliberativos de verdade. Alguns aí a gente temos dificuldade aí com os CONCANs, os conselhos de campus, temos enfrentado algumas reuniões bastante complicadas aí, no Consup também, e sem dúvida nenhuma a defesa de permanência estudantil passa também pela defesa da representação estudantil nesses espaços e pela defesa da democracia nesses espaços que a gente luta tanto para construir e temos ocupado nesse último período. Bom, para manter aqui o nosso debate, para poder ter mais uma contribuição, queria chamar aqui a Isis Mustafa, uma companheira estudante como a gente, ocupa aí a missão de ser diretora de mulheres da União Nacional dos Estudantes pelo Movimento Correnteza, construiu o DCE da UFABC, assim como vários estudantes que estão acompanhando a live pelo Facebook, que estão aqui nessa conferência, constroem seu centro acadêmico, seu diretório acadêmico e lutam hoje pela permanência estudantil. A Isis está, do nosso ponto de vista, aí podendo colaborar de como pode ser a luta dos estudantes sobre permanência estudantil. Isis, com você. Legal. Obrigada aí, João, pela apresentação. Saudar também o professor Rodrigo Medina, companheiro de luta do Andes, o Carlos Procópio também aí do IF. Queria agradecer o convite. Acompanhei aí ontem a mesa de debate com o professor Dácio, né, que é reitor da minha universidade, da UFABC, também falando inclusive sobre a questão da democracia, né, nas instituições. A gente batalhou muito para poder elegê-lo, e quando a gente elegeu, tivemos que batalhar para que ele fosse nomeado justamente por esse debate sobre qual é de fato a democracia nas universidades públicas, né? A gente, inclusive, está vivendo um período em que isso tem se reforçado, né? Então, várias universidades em que o governo fascista do Bolsonaro tem indicado interventores, né? E universidades, inclusive, que passaram por todo esse processo que vocês estão passando hoje, de construção de programa, de debate na comunidade, para eleger os seus reitores e, numa canetada, o governo vem e tira, né? Então, achei muito interessante o debate que vocês fizeram ontem. Acho que a gente deve seguir aí nessa construção desse programa que vai ser finalizado hoje, né? Para que, além de todas as defesas políticas que são feitas para esse processo eleitoral, também defender que a candidata ou o candidato eleito pela comunidade universitária seja nomeado, porque é assim que funciona a democracia, né? Bom, eu me organizei para falar rapidamente, né? Queria ouvir também bastante, mas com relação ao tema da permanência, meu papo não é esmola, achei sensacional o nome da mesa, e bastante que os professores falaram antes de mim são bastante uma introdução, porque eu queria
colaborar um pouquinho para o debate de vocês. A gente teve o anúncio do governo federal essa semana sobre o corte de 18,2% na pasta do MEC. Trocando em números, assim, esse é um corte de 4,2 bilhões de reais na pasta da educação para o ano de 2021. Nas universidades federais, universidades e institutos, isso deve ficar na casa de 1 bilhão no corte total do recurso, né? Desde 2015, na verdade, as universidades e institutos vêm sofrendo cortes. Cortes que chegaram a 30%, 40% do orçamento dessas instituições. Então, a gente já vem num desmonte gigantesco das universidades e que, sem dúvida nenhuma, nós que somos estudantes, que estamos no movimento estudantil, a gente sabe qual é a primeira pasta a ser cortada quando chega o corte do MEC na decisão dos gestores da universidade, que é, primeiro, as bolsas, né, o pacote de permanência e, em segundo lugar, os contratos com os trabalhadores terceirizados, com as empresas terceirizadas. Então, que na carne do mais fraco é onde é cortado, a gente já sabe. E justamente por isso que, desde então, a luta em defesa da permanência ela vem se intensificando em várias instituições, principalmente denunciando a situação dos cortes, mas denunciando que a política da permanência ela precisa ser uma política que ela deve ser defendida em toda e qualquer situação orçamentária das universidades, né? É claro que, na minha opinião, para o próximo período, a luta contra os cortes do governo Bolsonaro para a pasta da educação, inclusive de revocação da emenda constitucional 95, que hoje é o que delimita o problema orçamentário das universidades, ela está no centro do movimento estudantil brasileiro. Na minha opinião, isso tem que estar no centro da pauta do movimento estudantil, ainda que, infelizmente, a gente esteja vivendo uma pandemia que delimita muito as nossas possibilidades de luta. Ela não impede com que os estudantes se organizem e lutem no nosso país. Um exemplo disso foi a vitoriosa campanha do Adia Enem, que os estudantes organizaram de maneira remota e que foi vitoriosa nesse último período. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da permanência, porque o Plano Nacional de Assistência Estudantil, ele foi instituído como decreto, né? Ele é um programa. E justamente por ser decreto, ele é muito frágil. Inclusive, me surpreende que o governo Bolsonaro não tenha dado uma canetada ainda para acabar com esse programa, né? Porque ele, na verdade, deveria ser uma lei que ele estaria mais garantido. Nesse período, para 2021, a gente vai ter aí, aproximadamente, com relação ao corte do PNAES, esse 1 bilhão que eu falei dos cortes nas universidades, né? E que ele vai afetar o PNAES. E a gente precisa fazer um passo atrás para que a gente defenda, inclusive, um novo programa para a educação. Porque além do PNAES precisar ser um programa que faça parte, que ele esteja garantido pela legislação brasileira, a gente também precisa debater nas universidades, nos conselhos universitários e em todas as universidades do país, na verdade, o estabelecimento da prioridade da permanência para os orçamentos das universidades. Porque a gente viveu um período de ampliação das vagas para estudantes pobres, negras e negros, para os cotistas em geral nas nossas universidades, mas essa ampliação ela não veio casada com a política de ampliação também da permanência. E isso é um risco muito grande, porque a gente sabe, né, eu sou estudante, inclusive cotista e bolsista da minha universidade, e eu sei que sem as bolsas que eu fui contemplada, né, quando eu ingressei na universidade, não seria capaz de concluir o meu curso, né? Então, a política da moradia estudantil, por exemplo, que várias instituições já não contam nem no seu projeto mais de consolidação, né? O IF é um exemplo disso. A própria política do restaurante universitário para garantir a alimentação para os estudantes, a política do transporte, das várias bolsas, né, de bolsa creche, bolsa permanência, toda essa política ela precisa se tornar lei.
e ela precisa, inclusive, ser instituída dentro das universidades como prioridade orçamentária, né? Porque havendo os cortes que os governos fascistas, né, têm colocado para cima das nossas instituições, elas não sejam colocadas à risca, né? E, sem dúvida nenhuma, o IF tem um histórico de luta em defesa das políticas de permanência, né? Das vezes que o PAP foi atrasado, das vezes que ficou aí por um fio, principalmente pela política do governo federal. Então, essa é a primeira primeira coisa que eu queria falar, né, para o programa de vocês, se eu puder fazer uma sugestão, que a garantia da permanência de nenhum centavo a menos nas bolsas para o ano de 2021 e da firme luta, né, da reitoria do IF junto de outras reitorias em todo o país, em defesa do orçamento completo das instituições, tem que estar no centro da pauta, né? E principalmente porque a gente está dizendo que é preciso fazer ciência e é preciso construir conhecimento, né, daqueles que vêm das periferias, né, das mulheres que finalmente conseguiram ingressar numa universidade, das negras e negros que tiveram seu direito negado ao estudo durante todas várias gerações. Então, à medida que a gente garante a ampliação, ainda que bastante restrita, das vagas para a juventude trabalhadora, para a juventude pobre, a gente precisa garantir que esses estudantes vão ter condições de viver completamente a instituição, né? E isso significa, sem dúvida nenhuma, garantir, por exemplo, nesse período que a gente está vivendo agora, o auxílio conectividade para os estudantes iniciarem os seus estudos, né? Na minha universidade, vou dar um exemplo, nosso quadrimestre vai começar agora no final de setembro. E imediatamente a gente já iniciou uma luta para que se ampliasse as bolsas, né? E conquistamos a luta também para compra e empréstimo de computadores e tablets para os estudantes que vão precisar iniciar o quadrimestre e que precisam já estar munidos, né, de uma ferramenta para poder estudar, né? E outras políticas que, fora desse período de pandemia, elas fazem toda a diferença, porque à medida que você criou o SISU no Brasil, a gente precisou também entender que há estudantes que vêm de outros estados para estudar nas universidades e chega na universidade e não se depara com uma moradia, que foi o caso da UFABC, e é o caso de todas as universidades criadas no plano do Reúne, né? E a gente, debatendo a permanência a nível nacional, chega à conclusão que se a gente quiser mesmo mudar o perfil dos estudantes e que não seja só um boom de várias matrículas de nós, estudantes pobres na universidade, mas que a gente consiga concluir nossos cursos e, inclusive, sermos profissionais para trabalhar para a sociedade, né, para o povo que garantiu a nossa estadia na universidade pública, a gente precisa que as reitorias e que o MEC tenha esse compromisso com a permanência. Mas, como a gente sabe, né, ainda mais debaixo de um governo fascista, que, na verdade, quer vender as nossas universidades, como o Projeto Futurice, que o companheiro Medina falou antes de mim, a gente não vai ter esse projeto de permanência estudantil nas nossas universidades vindo de cima, né? Sem dúvida nenhuma, nós, estudantes que construímos as greves de 2012, 2015, 2016, que construímos a jornada de lutas de maio de 2019 em defesa do orçamento das universidades, em defesa da permanência, somos nós que vamos garantir que a política de assistência estudantil esteja no centro do orçamento das nossas universidades, e também somos nós que temos condições de, no início do ano de 2021, à medida que o governo não ampliar o recurso para as nossas universidades, nós precisamos se mobilizar a nível nacional, com todos os institutos federais, com todas as universidades, para construir uma grande greve estudantil, por exemplo, em defesa do orçamento completo das nossas instituições. É só com a mobilização, com a luta, que a gente conquistou muitos direitos, inclusive. Afinal de contas, o PNAES não foi um presente, assim como as cotas raciais não foram um presente para nós nas nossas universidades. Tem histórico de luta, tem histórico de mobilização, de greve, e que os estudantes sempre estão à frente desse processo, justamente por ser, como o professor falou antes de mim, os interessados em construir uma universidade e uma educação diferente, né?
Então, acredito que nesse próximo período a gente precisa colocar aí no centro a luta contra a Emenda Constitucional 95, pela imediata revogação dela, e que isso precisa estar, sem dúvida nenhuma, no centro das mobilizações dos estudantes, a luta em defesa das bolsas e da permanência estudantil como prioridade orçamentária, né, o compromisso, né, das gestões com a prioridade dessas bolsas, e, sem dúvida nenhuma, a luta em defesa da democracia. O IFRN, no Rio Grande do Norte, o Cefet, no Rio de Janeiro, elegeram os seus reitores e foram golpeados. O Bolsonaro implementou, né, nomeou interventores nessas instituições. E a gente precisa estar preparado para que no IF, aquele que foi eleito ou aquela que foi eleita reitora vai ser defendida por quem elegeu, que sem dúvida nenhuma somos a maioria dos estudantes que vamos participar desse processo. Então, para concluir, queria destacar, porque a defesa de um programa precisa estar ligada à defesa da democracia na nossa instituição. Infelizmente, somos minoria nos conselhos universitários, né? Embora a gente tenha uma luta muito antiga e muito forte dos estudantes pela paridade nos conselhos, mas ainda somos a maioria na instituição e que temos um compromisso com a educação pública de qualidade, uma educação socialmente referenciada, laica, e o nosso Instituto Federal não vai estar nem à disposição de um ditador, de um fascista, e nem à disposição do mercado. Então, a gente precisa construir esse programa aí e à disposição de luta para que aquele candidato ou candidato que foi eleito seja nomeado contra os interventores do Bolsonaro. E, por último, mas não menos importante, anotei aqui que eu queria falar um pouquinho, no próximo período, sem dúvida nenhuma, o projeto Futurice vai aparecer com outras caras nas nossas reitorias, nos nossos conselhos. O Futurice, que é aquele projeto que, trocando em miúdos, pretende entregar nas mãos, né, do mercado as nossas universidades, né, pretende privatizar as universidades, entregar, inclusive, servidores, né, como é que eles falam? Fazer a cessão dos servidores para as OSs. E a gente sabe que, embora ele tenha sido derrotado aí veementemente com a mobilização em todo o país em defesa da educação, já está sendo gestado novas propostas muito semelhantes. Então, no próximo período, também é preciso que tanto a reitoria eleita quanto os estudantes mobilizados nos campos se comprometam em lutar contra o Futurice e contra a privatização da nossa ciência, né, do conhecimento que é produzido dentro das nossas instituições. Então, acho que é isso. Queria agradecer muito o convite e dizer que estou à disposição aí para a luta dos próximos períodos, porque em defesa da permanência e em defesa das nossas bolsas, mas principalmente em defesa dos nossos institutos, a gente precisa unir forças, né? Entre nós, professores, os servidores do instituto, as trabalhadoras terceirizadas que estão aqui resistindo, porque lembremos que muitas instituições cessaram o seu contrato com as empresas e estão demitindo as trabalhadoras que estão vulneráveis, né? E aí o pessoal do IFE, inclusive, tem se organizado para defender essas trabalhadoras. Todos nós compomos a instituição e vamos defender ela com o nosso projeto de sociedade, que sem dúvida nenhuma é um projeto de liberdade, de uma educação emancipadora e um projeto que não tem nada a ver com o capitalismo que está aí destruindo a nossa educação. Então é isso, gente. Obrigada muito pelo convite e fico aqui para o debate com vocês. Um abração para o professor Medina e para o professor Procopio. Estamos juntos na luta. Muito obrigado, Isis. Sem dúvida nenhuma, a gente vai se encontrar muito aí na luta dos estudantes em defesa da democracia, da permanência estudantil. Essa fala aí é bastante importante porque fomos nós, os estudantes, que construíram aí atos gigantescos, colocamos milhares de estudantes na rua para defender a educação, para defender o Instituto e as universidades federais, contra os cortes no ensino, contra o Futurice. Fizemos atos gigantescos aqui em São Paulo com o Bloco das Federais, conseguimos unificar vários campos do IFSP, em união aí com os estudantes da UFABC, da Unifesp. Sem dúvida nenhuma foi uma experiência bastante marcante para o movimento estudantil daqui do IFE, e é com essa mesma garra, com essa mesma organização e com esses mesmos aliados, inclusive, que estão
que apoiaram a gente nesse momento e que vão seguir na luta com a gente, que a gente vai agora, nesse novo período, defender o IF, defender o tipo de educação que realmente interessa para nós e manter esse IF público contra esses ataques aí desse governo fascista representado pelo Bolsonaro. Bom, galera, queria fazer um agradecimento antes da gente encerrar a nossa live pelo Facebook. Queria fazer um agradecimento bastante importante aqui, em nome de todo mundo, de todo o comitê de mobilização, agradecer não só aos participantes da mesa, mas principalmente ao companheiro Augusto, que fortaleceu a gente aí na estrutura, na transmissão. Sem dúvida nenhuma, esse seminário foi garantido aí pelo esforço do Augusto, que apoiou a gente na estrutura aí de várias atividades. Então fica aqui, meu muito obrigado. Espero que a gente siga na luta junto aí, construindo eventos como esse e o que vem pela frente, né? E aí, queria avisar então para a gente encerrar a live no Facebook e a gente encaminhar aqui o nosso debate pela conferência. Eu já vi vários comentários sobre as falas, e aí já fica aqui o recado. Quem quiser comentar, quem quiser tirar dúvida, se inscreva aqui pelo chat, manda uma mensagenzinha dizendo eu me inscrevo, eu quero falar, manda um ponto de exclamação que eu vou conseguir identificar aí que você está a fim de falar, e já posso te passar a palavra para a gente conseguir fazer um debate importante para esse período, beleza? Então, no aguardo aqui